Vocês já estão vendo, gente? Já. Sim. Sim. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho que a gente vai finalmente chegar no momento que eu acho que vocês estão aguardando ansiosamente desde o primeiro dia. Então, hoje vocês vão se realizar nessa semana, tenho certeza disso, que a gente vai falar sobre ideação. Mas antes da gente começar a falar de ideação, a gente vai falar de organização dos dados. Por quê? Quando a gente falou na primeira aula lá do Design Thinking, da metodologia do design centrado no ser humano, a gente viu aquelas fases, né, de inspiração, de ideação, e que a metodologia prevê momentos de divergência, quando a gente vai se abrir, vai coletar dados no mundo, vai abrir um leque de possibilidades, e depois momentos de convergência, porque aí vocês vão ter também a tomada de decisões a partir do que vocês coletaram. Então, antes da gente entrar na fase de ideação, é necessário uma organização desses dados, né? Essa fase de convergência, para que vocês extraiam dos dados as informações necessárias ou organizadas ou categorizadas para que vocês criem as ideias a partir do que vocês identificaram nos dados de que são os caminhos efetivamente. Então, a sugestão é que vocês redijam em tópicos todos os dados coletados. Se a gente estivesse no presencial em sala de aula, eu traria hoje um pacote de post-it para cada grupo, para que vocês retomassem tudo que vocês leram, as informações dos formulários, das entrevistas, das conversas com os especialistas, da pesquisa desk, e pegar as principais informações e colocar nos post-its e colocar na parede. Vocês podem simular isso com o Jamboard, com o Miro, né? Com qualquer plataforma que vocês consigam colaborativamente criar notas, né? E colocar aí todos esses dados. E aí vocês podem revisar essas notas e organizar essas notas em temas ou categorias ou assuntos, né? Que vocês percebem que são recorrentes depois que vocês fazem esse apanhado de informações. E aí, com isso, é possível observar se muitas pessoas mencionaram a mesma coisa sobre uma determinada questão do projeto, de um desejo, de uma dor, ou de uma informação que é muito recorrente. Se vocês capturaram, né, se vocês captaram nessa pesquisa alguns problemas que foram muito óbvios, ou se vocês ouviram frases conflitantes e aí tentar colocar essas coisas conflitantes também de uma maneira organizada e fazer reflexão, né? Existe uma explicação para esse conflito, porque as pessoas estão olhando de perspectivas diferentes. O grupo de prestação de serviços, por exemplo, tinham informações conflitantes de quem toma o serviço e de quem presta o serviço, porque eles estão olhando para uma mesma questão de pontos de vista diferentes, né? E aí vocês podem refinar esses dados, essas informações em categorias. O ideal é que seja no mínimo 3 e no máximo 5, e essas categorias devem ser nomeadas. Então, como isso funciona? Eu trouxe aqui alguns exemplos de quando a gente fez uma dinâmica dessa numa rodada de organização de dados, que era do projeto do EVA, né, que é um projeto de extensão que a gente participa hoje, eu e a professora Miriam. Então, por exemplo, a gente tinha coletado informações lá do projeto que era para trabalhar a parentalidade positivas com mães de comunidades de baixa renda, e aí, dentre as informações coletadas, estava lá que a transformação do projeto devia ser medida, como saber se as pessoas liam as mensagens, que era o produto do projeto, que era necessário avaliar o processo das mensagens. Então, isso tudo foi agrupado, e aí foi dado o nome da categoria dessas informações, que era medição. Então, assim, a transformação, o impacto do projeto deveria ser medido. Então, essa era uma questão a ser considerada numa possível solução, né, no encaminhamento do projeto. Ou outro exemplo aqui, né, em relação ao conteúdo do que estava sendo posto no projeto. Como gerar conteúdo adequado para aquele público? Conhecer o contexto era importante para que o conteúdo fizesse sentido para eles. Como saber se o conteúdo estava sendo transformador? Conteúdo sobre alimentação. Tudo que era relativo ao conteúdo foi agrupado e aí foi criada a categoria conteúdo. E aí vocês vão entender por que, né, isso foi necessário. Eu ouvi um barulhinho, achei que alguém tivesse levantado a mão. Deixa eu voltar lá. Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Se vocês quiserem perguntar, pode me interromper.
E aí, a partir dessa organização de tudo que vocês coletaram, de tentar categorizar, né, enxergar esses grupos de informações, essas temáticas, a gente vai gerar os insights, né? Vocês vão identificar os desafios que foram postos por toda essa coleta que foi feita. Então, a gente organiza e vai identificar os desafios. Então, aqui eu coloquei um outro exemplo, que seria o exemplo de um projeto que queria entender por que as pessoas não usavam os banheiros públicos num determinado local. Então, uma das temáticas dessa organização era relacionada ao pagamento. Então, por que o pagamento era um desafio? Então, em relação às crianças, elas não usavam os banheiros porque elas não tinham dinheiro para pagar. Várias pessoas geralmente só tinham dinheiro para pagar pelos banheiros no início do mês, que era quando recebiam. Ou muitos residentes não tinham dinheiro no momento exato que precisariam ir no banheiro. Então, assim, aqui não tem ainda nenhuma ideia, mas tem já os insights, tem já a redação de quais são os desafios relacionados ao projeto. Né? Então, isso vai guiar depois a criação. A partir desses insights, a gente vai fazer um exercício de gerar perguntas. Como que a gente pode fazer alguma coisa? Como que a gente pode solucionar uma determinada questão? Isso é muito importante, é um exercício chave, porque faz a gente já se colocar como que a gente vai resolver uma determinada coisa. Quando a gente se coloca uma pergunta, a gente já tenta encontrar as respostas. Então, como podemos, né? Vamos transformar esses desafios em oportunidades de projetos. Vocês vão utilizar as frases que vocês vão gerar dos insights para transformar nessa pergunta. E essa pergunta vai ser o ponto de partida do processo de ideação. Então, o ideal é que vocês trabalhem individualmente, depois troquem as produções, discutam, né? O grupo vai chegar nas frases de como podemos, mas é muito importante que todos façam o exercício, para que não fique aquela condução pelos líderes natos aí dos grupos, tá? E aqui o exemplo, né, daquele tema lá de pagamentos, do desafio. Então, um dos insights era que as pessoas geralmente só têm dinheiro para pagar pelos banheiros no início do mês. Então, como podemos criar opções de pagamentos mais flexíveis para o uso de banheiros? Tá vendo? A pergunta está diretamente relacionada com um dos desafios que foi identificado a partir da organização dos dados e da criação dos insights. Então, as coisas estão todas interligadas. Né? Então, esse exercício também mostra essa fase, né, de convergir, mostra o quanto que é importante, quanto foi importante toda essa coleta de dados para que o encaminhamento do projeto ele esteja diretamente relacionado com o que vocês fizeram. E não chegar naquela coisa, aquelas primeiras ideias que a gente tem, né, que são totalmente desconectadas, às vezes, do que foi coletado, de tudo que foi construído coletivamente a partir de várias ferramentas. E aí, com as frases, né, do como podemos solucionar isso, como podemos solucionar aquilo, vocês vão entrar efetivamente na fase de ideação, que eu acho que é o que vocês queriam tanto, né? A gente estava vendo hoje as avaliações 360, alguns alunos falavam, nossa, que angústia que é não poder já gerar a solução. Então, chegou esse momento tão esperado, nós vamos criar, propor ideias para a solução do desafio proposto. Então, para enriquecer a experiência da ideação, é muito importante oportunizar o compartilhamento de ideias e prever a criação individual. Lembrar lá daqueles princípios do HCD que a gente falou na primeira aula, né? Ter a segurança criativa. Todos vocês são capazes, todos nós temos essa capacidade de gerar ideias. Então, as duas ferramentas, as duas dinâmicas que a gente vai propor aqui, prevê inicialmente um trabalho individual para depois ele ser compartilhado e trabalhado em grupo, em equipe, porque aí a gente vai dar voz a todos, tá? Principalmente se vocês estão em grupos grandes. Então, a primeira dinâmica proposta é o Crazy 8, que é, primeiro vocês vão pegar, esboçar as ideias numa folha em branco, pega os seus como podemos, coloca lá e começa a criar ideias. Como que eu posso resolver essas questões? E aí, depois você vai escolher uma ou duas ideias que você achou mais promissora, uma de cada vez, tá? Eu achei que essa ideia aqui, ela tem muita chance de realmente ser muito promissora e ser implantada. Aí vocês vão dobrar uma folha 4 3 vezes, então ela vai ficar marcadinha, vai criar 8 faces, né? Ela vai estar dividida em 8 quadros. E aí, o Crazy 8 por quê? Porque em 8 minutos, você vai desenvolver essa sua ideia que você escolheu
E aí você vai botar o cronômetro e vai desenhar como que ela pode ser desenvolvida. E aí, a cada minuto, você vai tentar dar uma outra saída para a mesma ideia, tá? Então, tentem desenhar, não fiquem só na redação, e tentem pegar uma única ideia e mostrar de 8 maneiras diferentes como que ela poderia ser desenvolvida, desmembrada, com novas funcionalidades. Então, assim, a cada minuto. E por que é importante isso do cronômetro, de ser uma por minuto? Porque a gente não tem tempo de ficar filtrando, julgando. Ah, isso não vai dar certo, isso aqui tem aquela variável. É para realmente se libertar disso e colocar tudo que vier na cabeça no papel, tá? Então, geralmente, os resultados dessa dinâmica são muito legais, porque a gente elimina esses julgamentos e desenvolve uma mesma ideia de maneiras diferentes. Então, surgem coisas que a gente não espera inicialmente, né? Naquelas 3 primeiras que você meio que sabe o que fazer. E a outra dinâmica, que também é muito legal, é a brainwriting, que ela é parecida com brainstorm, mas ela é muito, assim, na minha visão, muito mais proveitosa, porque no brainstorm uma pessoa pode influenciar a outra, ou aquelas pessoas que são mais eloquentes podem dominar a fala, e aí a pessoa que é mais introspectiva não fala, ou não coloca a sua ideia. Então, no brainwriting, todo mundo participa. Então, cada um vai registrar individualmente 3 ideias, e aí vocês vão fazer uma rodada. Vocês vão passar, cada um vai passar suas ideias para o outro membro do grupo. E o próximo, quando você receber as 3 ideias do seu colega, você vai tentar colaborar, aprimorar, desenvolver mais, ou colocar novos fatores naquela ideia. Então, você vai, de forma colaborativa, tentar aprimorar aquelas ideias iniciais. Então, para as suas 3 ideias, todos do grupo vão tentar aprimorar e vão criar novas ideias a partir dela. E no final dessa rodada, a gente tem assim, um leque enorme de ideias. Essa dinâmica, inclusive, é conhecida como 635, porque geralmente é feito em 6 pessoas no máximo, porque gera 90 ideias. O de vocês, imagina, né? O grupo de 12 vai gerar 180. Então, o brainwriting, ele tá bem explicadinho no site do Projetão, tá? Aí aqui tem vídeos, tem outras informações se vocês quiserem aprofundar e saber mais. Dúvidas, perguntas? Crazy. Ó, o Como Podemos, ele é inicialmente individual e depois vocês vão trocar ideias. Vocês têm que escolher depois quais vão ser os Como Podemos que vocês vão desenvolver, porque eles vão ser o ponto de partida para a ideação. Às vezes, um só não vai contemplar toda a complexidade do projeto, mas não pode ser 20 Como Podemos, porque senão não dá para fazer, né? Vocês vão escolher. Agora é o momento de convergência. Escolhendo os Como Podemos, vocês vão de novo para um momento de divergência. Então, vocês vão criar ideias as mais variadas possíveis. O último grupo que apresentou, o Faimson colocou assim: como podemos diminuir a poluição, a emissão de poluentes? Aí o Magnus respondeu: reduzindo impostos para créditos de mobilidade limpa. A Miriam respondeu, com filtros e equipamentos que reduzam a emissão instalados nos carros. E aí cada um vai responder com várias ideias, tá? Leandro, é exatamente isso. Como tanto no Como Podemos, quanto nas 2 dinâmicas propostas do Crazy 8 e do Brainwriting, todos vão fazer o exercício. Então, não tem isso está registrado no papel, isso vai circular entre vocês. Então, essa é a maneira de que os mais falantes não dominem a atividade. Eu acho que é natural ter a liderança nos grupos, né? Mas o que é importante é que todos vão ter oportunidade de pensar e de criar e de trocar isso entre vocês. Do brainwriting, por exemplo, todos terão as ideias incrementadas por todos os outros da equipe, tá? E aí depois vocês vão ter que, né, claro, conversar e chegar aí no consenso do que vocês acham que são as coisas mais promissoras. Podem surgir ideias que nunca passou pela cabeça de vocês, né? Por isso que é tão legal fazer esse encadeamento da organização dos dados, da criação dos Como Podemos, para daí ir para a fase de ideação. Porque a gente não descola
as ideias do que a gente construiu até agora. Não fica aquelas ideias individuais aleatórias de que eu acho que tem que ser assim. Vocês estão baseados em tudo que vocês coletaram e construíram coletivamente, né? Isso. Joia. Deixa eu ver se tem mais slide. Letícia? Dizem que... Eu só estava pensando aqui no operacional mesmo, né? O Crazy Eights, depois que eles tiverem as 8 figurinhas, eles tiram uma foto, né? Manda no Zap. E compartilham. E esse do Brainwriting pode ser tipo no Drive, né? Um documento compartilhado. Sim. Para facilitar, né? Ou qualquer outra ferramenta de registro aí, se você estiver usando o Miro, o Jamboard, pode fazer também uma página do Jamboard para cada um coloca lá para 3 ideias, cada um escolhe uma cor e os outros vão com outras cores. Vocês podem, o jeito que vocês, a ferramenta que vocês sentirem mais confortáveis, assim. Mas... Tá? O Crazy Eight, gente, uma possibilidade é de depois, a ideia escolhida, vocês fazerem um detalhamento da ideia, como se fosse a jornada do usuário, só que com uma ideia. Isso é uma coisa que vocês podem fazer também, até para ver como que ela funcionaria, né? Em quadros, assim, ó, a primeira pessoa faz tal coisa, depois acontece isso, que é o detalhamento, como se fosse um storyboard mesmo, das ideias mais promissoras. Vocês podem ir aprofundando, né? Caso vocês queiram, para ter certeza, assim, esse é um caminho promissor, viável, é o melhor caminho. Aí vocês podem também fazer esse aprofundamento para tomar as decisões com mais segurança. Mas eu acho que agora sim, vocês vão se esbaldar, né? Porque aí chegou na fase que todo mundo queria de botar tudo para fora, né? Eu acho que tem que ser assim, a gente vai fazer de tal maneira, e até interligar as ideias, né? Porque tem perguntas que vão surgir das temáticas que elas vão se complementar, ou elas são de funcionalidades diferentes, mas que todas elas estão relacionadas ao desafio de vocês, né? Então, não precisa de ser uma só, mas vocês também não vão conseguir resolver com tudo que vocês vão criar, né? Então, vocês vão para a fase de divergência na ideação, depois vocês vão ter que convergir de novo, vocês vão ter que tomar decisões. Ó, de tudo isso aqui a gente discutiu, então o caminho vai ser assim, e aí vocês vão ter argumentos para isso. Eu gosto da definição de criatividade que um cara chamado Murilo Gun usa. Não sei se algumas pessoas aqui conhecem ele. Ele fala que criatividade é a combinação de... Primeiro que ele chama de combinatividade, né, ao invés de criatividade. A ideia é você combinar coisas, né? Mas é você ter repertório de um lado e imaginação do outro. Né? Então, a gente segurou vocês até aqui para vocês construírem repertório, e agora com a imaginação, que já é nativa, né, na gente, desde quando a gente... Né, quando criança, a gente é mais estimulado, né, a imaginar, né, mas é uma tecnologia nativa de todos nós. E agora essas ferramentas, o Crazy Eight e o Brainwriting, elas vão ser facilitadores para vocês combinarem o repertório que vocês já têm com a imaginação que vocês também já carregam. Tá? Então, vai ser um acelerador da criatividade, da combinatividade de vocês. Beleza. Posso ir lá, então? Bora. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Acabou a luz aqui em casa, olha. Sim. Ainda bem que eu estou usando a internet do celular e o computador está com a bateria cheia. Vamos lá. Pessoal, então vocês estão chegando na Quest 5, né? Que vai discutir as questões que envolvem a estratégia de inovação. Então, daqui a pouquinho eu apresento essa Quest para vocês, mas antes eu queria falar rapidamente sobre a estratégia com vocês. Eu acho que isso aí é um ponto que vocês precisam já acender um sinal aí de alerta, né? Vocês vão ter que colocar de pé uma estratégia para o negócio de vocês. No caso aqui do projetão, a gente dá um foco da estratégia com base naquilo que a gente chama da estratégia do Oceano Azul, que são 2 autores, né? Uma americana, que é René Malborgne, e o Sean Kim, que é um sul-coreano, que também são os 2 professores da INSEAD, né, lá nos Estados Unidos.
nós escolhemos essa metodologia do Oceano Azul em detrimento daquilo que já se tem consolidado também na literatura feita pelo Michael Porter, da Harvard Business School, porque lá no Porter ele dá um enfoque muito forte à questão da vantagem competitiva, ele fala das 5 forças, fala da estratégia do posicionamento, mas ele vê a estratégia muito como uma competição. E aqui, quando você olha para a estratégia muito com um olhar de competição, você está olhando para um mercado em que o seu preço começa a ser atacado diretamente, porque num mercado competitivo, preço faz muito sentido. Aqui no Oceano Azul, que é o que a gente vai discutir com vocês vão perceber que o valor faz muito sentido, ok? Então a gente sabe que os oceanos vermelhos têm sempre uma competição por uma fatia maior de mercado, né? Os produtos, os serviços se transformam, muitas vezes, por conta disso, em commodity. Tudo é muito igual, tudo muito parecido. E quando todos os produtos e serviços acabam se transformando em commodity, preço faz muito sentido, e aí os clientes começam a forçar as empresas a baixarem preço, porque aquilo entende que é uma commodity. Então, isso tem como resultado direto a redução das margens de lucro. Olhando, então, para aquilo que os dois autores chamam de oceanos azuis, a gente percebe o quê? Que existe uma busca por novos mercados, né? São construídas, então, relações daquilo que eles chamam de ganha-ganha. Ganha-ganha com quem? Entre o cliente e o prestador de serviço ou a empresa que está vendendo o produto. E, nesse sentido, o cliente começa a ver muito valor naquele produto e naquele serviço que é oferecido. Então, a gente percebe que lá no Oceano Vermelho existe uma competição forte no mercado para vencer a concorrência, você quer bater o seu concorrente, você quer conquistar aquela fatia de mercado, conquistar o cliente que está no seu concorrente. Existe uma luta também muito forte para poder capturar uma demanda que já é existente. Já no Oceano Azul, existe o quê? Uma criação de um novo mercado, né? De novo mercado para você, e essa criação desse novo mercado acaba fazendo a concorrência ser irrelevante, porque se você está num novo mercado, o seu concorrente não chegou lá ainda. Até que ele chegue nesse novo mercado, ele vai gastar uma energia muito forte, e aí você vai investindo na inovação para trazer sempre novos produtos, novos serviços para esse seu cliente. Se tem luta lá no Oceano Vermelho, aqui no Oceano Azul, você cria, na verdade, uma nova demanda. Se lá no Oceano Vermelho a relação custo e valor para o cliente, isso faz sentido, aqui o que faz mais sentido é qual é o valor percebido pelo cliente. Perfeito? Qual é o caso que a gente pode falar para vocês assim de uma maneira concreta de utilização dessa estratégia do Oceano Azul para o Oceano Vermelho? Um caso já consolidado na literatura, que inclusive foi abordado lá no livro da estratégia do Oceano Azul, é o caso do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, quando ele surgiu de uma maneira muito inovadora, fazendo frente, por exemplo, aos circos tradicionais que trabalhavam, por exemplo, com animais, e também fazendo frente também aos espetáculos de teatro. Então, o que acontece com o Cirque du Soleil enquanto produto, né, que é entregue para o consumidor? Ele não é nem um circo e nem uma peça de teatro. É algo inovador que consegue fazer com que o cliente dê valor a isso, né? Perceba valor a esse espetáculo, que muitas vezes eles usam esse termo, é um espetáculo único. Então, qual que é a estratégia que está por detrás do Cirque du Soleil? O Cirque du Soleil percebendo naquela época que o uso de animais, isso tinha uma resistência muito grande das sociedades, das entidades protetoras de animais, ele retirou os animais dos espetáculos e investiu em outros atributos esses que foram apresentados ao circo a partir da experiência que já existia em outros mercados. Então veio aquela questão do show business, do teatro da Broadway, que era uma coisa muito interessante, eles trouxeram isso para dentro do circo. E conseguiram fazer um exercício, né, utilizaram de ferramentas para poder mostrar essa nova curva de valor, que é aquilo que foi criado lá no Cirque du Soleil. O que eles foram fazendo? Eles foram eliminando aquilo que não fazia muito sentido para o negócio deles, já que no mercado já existiam outras empresas trabalhando, que é o caso dos animais. Aquilo trazia um custo muito grande para um circo, e eles perceberam que
trabalhar com aquela estratégia dos animais não ia fazer muito sentido para aquele cliente que ele queria trazer para o espetáculo dele, e foram reduzindo também custos dentro de áreas que eles entendiam que tinham a possibilidade de reduzir. Não foram trazendo, os circos naquela época trabalhavam assim, ó, nessa noite eu vou trazer aquela determinada estrela, um determinado artista específico. Eles não trabalham com essa concepção. Eles trabalham com uma concepção inovadora em que eles têm uma temática para cada espetáculo, né? E aí eles conseguem, a partir dessa temática de cada espetáculo, colocar o negócio do circo de pé, né? E esse é um outro ponto também interessante. Então, são 4 ações que são necessárias a gente perceber. Então, quando você olhar, por exemplo, para a sua proposta única de valor, examine os seus concorrentes, essa que é a estratégia que a gente incentiva vocês a pensarem, e pense assim, olha, o que os concorrentes estão fazendo, estão gastando energia que dá para a gente eliminar, que não fazem sentido para dentro do nosso negócio, e que o cliente perceba valor nisso, ok? E o que dá para a gente também reduzir. Por que isso é importante fazer, eliminar e reduzir? Para que vocês gastem bastante energia naquilo que faz sentido para o teu cliente, que é o quê? Que é a criação e aumentar também essa questão do valor percebido por ele. Então, assim, é importante que vocês concentrem a energia de vocês nisso. E aí, o exercício que a gente espera para essa Quest 5 é o exercício do que a gente chama de curva de valor, né? E aí tem um exemplo, inclusive, do próprio Cirque du Soleil, né? Os circos regionais estão na linha amarela. O que esses circos regionais tinham como atributos de valor que está no eixo X aqui, ó? Quais eram os atributos de valor? Então tem lá, ó, vários picadeiros, músicas, preço. Ó, veja que o preço é um dos atributos. Animais, o ambiente, a diversão, o tema, o picadeiro único, astros circenses e os riscos. Então, assim, são atributos de valor que vocês devem observar dentro de cada modelo de negócio de vocês. Aí você tem aqui, ó, um espetáculo de balé, os circos regionais e o Cirque du Soleil. Bom, picadeiros, o Cirque du Soleil, vocês percebam que o valor dele é baixo. Por quê? Porque ele não tem vários picadeiros no negócio dele, ok? Ele tem um picadeiro único. É diferente de alguns circos que tinham vários picadeiros naquele momento. Então, aqui, ó, a música é o ponto forte dele. Então, lá na curva de valor, ele tem um valor alto. Eles investem bastante nessa questão da música, né? O preço, olha aqui, ó, o preço é um atributo que tem um alto valor. Por quê? Porque é único. É um espetáculo único. Você não tem como comparar. Você não tem nem no espetáculo de circo, nem no teatro. É uma coisa que ele se predispôs a fazer de forma única. E aí você tem, por exemplo, aqui animais, olha, vocês percebem na curva de valor que eles não possuem, então quer dizer, está lá embaixo. E em relação aos circos regionais e os espetáculos que usavam de animais, tem lá também essa opção lá em cima. E aqui tem o ambiente, que é uma coisa que eles investiram pesado e assim por diante. Então, quer dizer, cada tema desse, eles foram agrupando em relação aos concorrentes. E aí fica a dica para vocês. Quando vocês forem elaborar a curva de valor de vocês têm que olhar para aqueles que são seus concorrentes diretos ou indiretos e imaginar que tipo de atributos de valor esses clientes possuem para que vocês possam diferenciar e destacar o atributo que o negócio de vocês se pretende a fazer. Vamos dar um pequeno exemplo aqui, ó. O grupo que é o grupo de serviços prestados. Então, sim, tem atributos que já são percebidos por aplicativos que já estão funcionando. Que atributos são esses? E o que vocês possuem de atributos que podem posicionar vocês em relação a esses participantes que já estão no mercado. Então, é isso. A gente quer incentivar vocês a apresentar algo inovador, algo que o cliente veja com valor percebido. O valor percebido para o cliente, portanto, vai ser importante. Então, dito isto, nós vamos agora ver com vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa estratégia que é desejada aqui, que é a estratégia do Oceano Azul? Olhando para a curva de valor, alguma dúvida? Algo a acrescentar? Porque eu vou passar para a Quest. Tá ok, pessoal? Beleza? Então, André, deixa eu fazer uma complementação, rapidamente.
Pessoal, acho que a grande questão aí é inovação, que a gente falou lá no começo, né? É novidade, mais valor aos olhos de quem vê, que é o público-alvo de vocês. É isso que vai sair do Oceano Vermelho e vai levar para o Oceano Azul. Então, a grande questão que a gente está aqui no projetão todo é como é que eu gero inovação para que eu, de fato, tenha uma situação muito confortável de mercado quando eu entrar nele. Por isso que é tão relevante essa coisa que a gente está batendo lá. Quem são esses clientes? Quem vai estar vendo o valor no que vocês estão entregando? Porque sem alguém que reconheça valor, não tem inovação. Porque a inovação é novidade mais valor percebido. Então, alguém tem que estar percebendo esse valor na novidade que vocês estão entregando, que agora vocês vão gerar essa novidade, né? A parte da ideação aí é essa novidade, mas é uma novidade pautada no valor que a gente vem trabalhando desde o começo para que entregue esse valor que é percebido. Ponto. Muito bem lembrado. Porque senão vira só inovação e aí fica muito perto da invenção, não é isso? Uma inovação que as pessoas não compraram essa ideia. Muito bem lembrado. Então tá aqui, pessoal, olha, tá passando para vocês aí a quest. Vamos lá. Nós estamos na quest 5. Estratégia de inovação, aí vocês estão sendo apresentados aí a um termo que é muito utilizado, que é o MVP, que é o produto mínimo viável, né? Uma definição dos elementos, funções, características e recursos mínimos para que um produto possa efetivamente ser lançado no mercado. No MVP devem estar presentes, olha lá, os aspectos essenciais para que os valores definidos para o projeto possam ser entregues ao usuário, consumidor, ao menor prazo e com o menor esforço possível. Ok? Então, o que vocês têm que estar atentos em relação a esse produto mínimo viável? É algo desejável, é algo usável, é algo confiável, mas tem que ser funcional. Porque ele pode ser desejável, usável e confiável e não ser funcional. Se não for funcional, pessoal, pula fora porque é cilada. Tem que ser funcional. Tem que ser algo que as pessoas consigam, de fato, utilizar. Né? Então, aí, olha só, a curva de valor é a parte, então, do conceito da estratégia do Oceano Azul. É uma forma de estabelecer uma estratégia de inovação com a comparação entre os produtos concorrentes e o produto sendo desenvolvido sobre os valores. Então, já apresentei para vocês, vocês vão assistir depois o vídeo e tem algumas questões que são postas para vocês. Olha aqui, ó. Primeiro, do que se trata a solução? A solução de vocês é um aplicativo? É um produto físico? É um website? Ou é um serviço? O que é a solução de vocês? Então, para poder responder essa palavra do que se trata a solução, a professora Letícia acabou de falar da questão da ideia. Então, assim, vocês precisam de esmiuçar essa questão para que vocês possam minimamente chegar no próximo encontro já falando assim, olha, a nossa solução é um aplicativo que vai rodar no sistema Android, também no sistema da Apple lá, e vai funcionar também como website, que tem como objetivo, aí vocês vão relacionar quais os objetivos, ou seja, quais as funcionalidades essenciais dessa sua solução, o que é minimamente necessário para entregar os valores propostos. Pensem assim também nessa hora. Não pensem numa solução gigantesca que vocês não consigam apresentar no projetão. Vocês podem ter essa solução gigantesca, mas olha, aqui para o projetão a gente pensa em fazer o seguinte, ó, essa é a solução que o grupo entendeu ser viável nesse momento. Por isso que é produto mínimo viável. O que é viável ser feito agora? Tá, ok? Às vezes vocês ficam pensando muito assim, ó, numa solução gigantesca e acabam fazendo uma entrega muito pequena daquilo que vocês projetaram, ok? Isso aqui é importante, ó. O seu usuário aprova a ideia? Há alguma evidência de que isso faz sentido para ele? Olha só a pergunta, hein? Exemplo, sim, fizemos experimentos utilizando algumas gambiarras para simular o funcionamento do artefato proposto, e os usuários que experimentaram ficaram muito animados. Qual é a sua estratégia? Qual o produto se posiciona frente aos valores entregues pelos concorrentes? É a curva de valor. Ok? Então, tem aqui uma série de técnicas. A professora Letícia já comentou com vocês alguma delas. Outras eu também comentei sobre essas técnicas. E materiais de aula que vocês podem utilizar também como referências. E a referência é o livro da Estratégia do Oceano Azul,
com algumas perguntas frequentes. Essas perguntas frequentes aqui, impressionante como elas fazem sentido quando a gente lê a avaliação 360 graus de vocês, tá? Recomendo que vocês leiam também as perguntas frequentes, tá bom? Porque ali pelas perguntas frequentes, vocês vão perceber que respondem muitos dos itens que vocês elencaram aí nas avaliações. Ok? Beleza? Alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida em relação à Quest 5? Chegou o melhor momento, aquele que muitos de vocês estavam aguardando, né, Letícia? Que eles colocarem a mão na massa agora aí, né? Deixa eu fazer só um esclarecimento aqui desse MVP, porque muitos de vocês já devem ter ouvido falar em MVP e pensado, tem aquele monte de tipos de MVP, tem um MVP mágico de Oz, tem MVP, produto, tem um monte de MVP. Não é isso agora, tá? Não é. Para quem não ouviu falar de MVP, melhor ainda. O que é para fazer agora, esse produto mínimo viável, é imaginar, e aí a questão da curva de valor é muito importante, imaginar essa solução que vai ser entregue. Vamos supor que seja um website, vamos supor que seja um aplicativo, vamos supor que seja uma dessas coisas. Ele tem, o André começou aí com o exemplo do pessoal de serviços, né? Tem que já apresentou até alguns concorrentes e tudo mais. Beleza. Quais são os valores que eles estão entregando lá? Esses valores, e não são aqueles valores, honestidade, não. Que valores eles estão entregando? Eles estão entregando a conexão do prestador de serviço com o cliente de forma anônima, sigilosa, né? Que só os dois conheçam, não é uma coisa pública, por exemplo. Vamos supor que isso seja um valor. Isso é relevante para o seu cliente, que isso seja coisa, isso é muito importante, então você tem que manter. Se isso não for relevante, for custar muito para você, é melhor você tirar essa funcionalidade. Ok? Então, não precisa. Então, são essas coisas que começam a ser pensadas. Esse MVP ainda é nesse nível de pensar que tipo de solução é e que coisas ela vai ter. Não tem nenhuma coisa entregue ainda. Só que você já pode conversar com os seus, e deve conversar com esse público que se interessa por essa solução, se isso faz sentido para ele. Porque todos os momentos, em todas as etapas, a gente tem que conversar com esse cliente. Então, o pessoal do turismo lá vai falar, a gente vai estar pensando em fazer isso, isso e isso. Conversa com essas pessoas, manda formulário, investiga se essas coisas que vocês estão dizendo que vão ter são relevantes e fazem sentido. É isso que é o MVP. Não tem nada de programação, tela, desenho de tela, fluxo de usuário, não tem nada disso ainda, ok? Isso aí. Pessoal, a lista de presença está aí no chat, tá bom? Alguma dúvida mais? Tiago, alguma dúvida? Não, professor. Não consegui ouvir. Não. Okay. Nenhuma dúvida. Obrigado. Beleza. Como agora todo mundo já está encontrando com os mentores também, né? Tem a mentoria também, pelo visto, hoje a mentoria já foi de grande ajuda, e aí vai ter os mentores para ajudá-los você nessa etapa também. Então, pessoal, quem respondeu a lista de chamada e não tem dúvida, já está liberado. Isso. Para quem chegou depois, né? Quem pode sair, só para comentar que a gente está pensando realmente em colocar o projeto de extensão para rodar, e a gente vai comentando sobre isso, né, ao longo do desenrolar aí da disciplina, mas estamos atentos a isso, tá bom? Só um detalhe também, tem alguns alunos que chegaram na disciplina depois da segunda etapa, que eu acho que eles precisam ser inseridos nos grupos. Eu não sei se já foram inseridos. Quem tiver nessa situação, peço para ficar aí e relatar para o Magnus e para o Faimson. Pode ser, Faimson e Magnus? Pode ser, porque eu acho que tem que fazer a inserção lá, senão eles não entram na avaliação 360 ainda, né? Samuel? Pode, isso. Pode falar comigo. Samuel e Caio. Pode falar? Pode falar, Samuel. A minha dúvida é só em relação à avaliação 360.
Quando que vai ser liberado aqueles feedbacks para a gente? Porque a gente fez feedback para o grupo, né? Então, eu queria saber isso aí. Samuel, eu vou apresentar na próxima sessão de mentorias, mas eu combinei com o meu grupo. Então, cada mentor deve fazer o seu combinado aí. Vamos deixar o pessoal falar aí. Lidem. Professor, o form de chamada está sendo passado desde quando? Porque a única aula que eu não pude estar presente foi na aula passada e eu não me lembro de ter respondido o form anteriormente. O form, Caio, a gente usa para poder medir o engajamento das apresentações, ok? Então, a gente passa sempre no finalzinho da aula. Você é um cara que é muito assíduo no começo da aula e não vi se você tocou sanfona hoje. Já fica o registro que deveria ter tocado. Hoje eu entrei e foi 12h50 na sala. Eu vou chegar mais cedo para ver sanfona sua aí. Mas tá beleza, fica não, tranquilo. O pessoal tava cara. Conversando, eu não toquei. Na verdade, eu tava com a sanfona na mão, mas não tava com o áudio aberto. Eu tava treinando aqui internamente. Não queremos sanfona. Por favor, Caio. Começar com animação. Professor, peraí que eu tô tendo trabalho aqui Thiago. para preencher a lista. Já Aguenta só mais um pouquinho. Falou, professor, até semana que vem. Beleza. Mais alguém com dúvidas aí, pessoal? Eu? Não. A Letícia me respondeu individualmente, inicialmente. Então, primeiro, a gente pode falar, ter as ideias de como podemos, e a resposta do como podemos é individual. Não, é o contrário. Não, a pergunta também é importante, o que vocês vão definir, porque a pergunta vai guiar o que vocês vão gerar de ideias. Então, é legal que todo mundo faça as perguntas do que está da formulação e depois vocês vão se juntar para poder estabelecer o como podemos de cada um das temáticas, né, das categorias que vocês criaram aí a partir da organização da informação. Então, criar as perguntas do como podemos é individual e responder elas em grupo. Não, Isabel, olha só, a pergunta, cada um vai criar. Para cada um dos insights lá vai ter a pergunta. Como podemos resolver tal questão? De cada uma das categorias que vocês criaram lá. Medição, conteúdo, engajamento, tal. Aí, depois o grupo vai reunir os como podemos de todos. Vocês vão escolher a melhor formulação, a que está mais completa, a que está englobando efetivamente aquele conjunto de informações. Aí vocês vão definir como podemos de cada uma das categorias. E a partir disso, vai para a ideação. Tá bom, beleza. Oi. Mas se tiver com dúvida, depois você pergunta de novo no privado. Isso. Tá bom. Mais algum aluno aí com dúvida? Mais ninguém? Olha, eu vou começar retirando vocês da sala então, hein? Que a gente vai começar a reunião dos professores. O professor não me tira ainda não, professor? Tá respondendo aqui. Ei, Thiago, qual que é a tua dúvida? Não, eu tô tentando entrar aqui na lista. No formulário? É porque você tem que estar logado com Gmail, hein? Isso, eu tô tentando aqui. Tá. Qual grupo seu? Mesmo? 16. Não entendi. É o grupo do aplicativo lá do serviço. Serviços? Ok. Professor? E Fabrícia? Fabrícia, então, você é lá da estatística, não é? Isso. Eu queria perguntar mais... Chegou você mais 2, não foram? Isso, no meu grupo sou eu e o Lucas novos, né? Ah, tá. Então, bota no chat aí o teu nome completo e teu e-mail da UFS, pode ser? Sim. Que aí o Magnus vai salvar, o Fimerson vai colocar o teu nome lá. Nos grupos, você diz? Não, é porque a gente tem uns formulários, Fabrícia, que a gente utiliza para interação das avaliações. Por exemplo, você já vai entrar na próxima rodada de avaliação 360 graus, entendeu? Uhum. Aí nessa primeira rodada você não entrou. Isso aqui, na próxima você já entra. Tá, então vou colocar o meu nome do Lucas. Bota o e-mail também de vocês.
Tá, e uma dúvida, eu e o Lucas, do nosso grupo, pelo menos, né, que